Fala galera, o C3 Talks de hoje tem um formato bem diferente. Nós vamos falar sobre ESG e para isso eu convidei 3 feras no assunto. Para entrevistar, convidei Marco Saad, diretor de marketing da Spaceplan, um escritório de arquitetura corporativa super fera que é associado novo no C3. E quem vai ser entrevistadas? 2 feras também no assunto, a Vanessa Costa da Target e a Roberta Bigutti da M Bigutti. Só fera falando sobre o assunto do momento. Não percam. Olá pessoal, eu sou o Marco Saad da Spaceplan e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, a convite do Zagallo, sabendo o apaixonado que sou por ESG, que é um tema que está cada vez mais presente no dia a dia das empresas, no compromisso dos altos executivos das empresas para implementar a agenda de ESG dentro do seu negócio. Nós temos aqui Vanessa Costa, da Target, que vai também contar um pouco dos exemplos que a empresa tem adotado nessa linha do ESG, e Roberta Bigutti, da M Bigutti, que também tem boas histórias para contar para a gente. Vanessa, tudo bem? Bem, você? A gente gostaria de explorar um pouco das iniciativas da Target no mercado. Parece que vocês têm um projeto bastante interessante que considera reaproveitamento de materiais e a gente quer ouvir um pouco sobre isso de você. Vamos lá. Bom, a Target é uma empresa que fabrica pisos vinílicos há mais de 140 anos no mercado. E a nossa fábrica aqui no Brasil fica em Jacareí, na cidade de São Paulo. E o nosso programa de logística reversa chama-se Restart. Ele tem um início em 2011 na Europa e em 2018 a gente introduz o programa aqui no Brasil. E a gente recebe e recolhe sobras de pisos vinílicos pós-obra, onde não tem contaminação no verso, nem de adesivo, nem de massa. E esse material ele volta para a fabricação de um novo piso vinílico. Desde 2018 na Europa. Desde 2011 na Europa e 2018 aqui no Brasil. No Brasil. 2011 Isso. na Europa, 2018 no Brasil. Exato. Ou seja, há bastante tempo a empresa já tem se preocupado com este tema. Exato. Está no DNA da Target, a sustentabilidade é um pilar extremamente importante. A gente tem uma valorização muito grande sobre esse tema. E o programa Restart, ele é a logística reversa, né? Então, no mercado do Brasil, a fábrica aqui é a única do segmento que faz esse trabalho de logística reversa e introduz o material novamente para a sua linha de produção. Que legal. E, se eu entendi direito, vocês até recompram esse material, né? É uma forma também de procurar garantir que ninguém deixe para trás nenhum resíduo. Exato. A gente valoriza o resíduo, né? Então, a gente costuma não nomear o resíduo como lixo, mas colocar um valor tanto para o revendedor, que faz a parte dele, e também a mão de obra, que é o instalador. Então, a gente valoriza esse resíduo comprando essas sobras do revendedor ou do instalador. Que, como você colocou, ele não é um lixo, ele é, na verdade, uma matéria-prima para uma nova linha de produtos que vão voltar para o mercado sendo reaproveitados. Exato. Muito legal. Roberta, a gente sabe, mercado imobiliário, como a gente falou, principalmente na construção civil, o foco do tema do ESG, e a gente sabe que você tem trabalhado em diversas frentes dentro da M Bigutti. E a gente gostaria de saber como que dentro da empresa, de forma ampla, você abraçou este tema. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho, como eu gosto de dizer, plantar uma sementinha, né? O que a gente falar aqui, alguém ouvir, quiser fazer, copiar, já é uma delícia ver que a gente consegue melhorar o planeta. E como a Vanessa falou, está no DNA. Na M Bigutti, a gente não é muito de impor as coisas de cima para baixo, as coisas acontecem. Então, quando nós começamos a falar de sustentabilidade, foi em 2008, olha quanto tempo, né? Assim, tudo bem que o pessoal fala de sustentabilidade desde a Eco 92, no Rio se fala muito, mas no Brasil, de verdade, começou a acontecer muito tempo depois. E nós começamos em 2008, quando nós resolvemos unificar todas as nossas ações para ver o que a gente realmente fazia. E nós fomos atrás de um norte. E esse norte era o Pacto Global da ONU,
que eles tinham 10 princípios. Dentro desses 10 princípios, a gente leu lá o que tinha e o que cabia para nós. Eu não saí de nenhuma forma falando, olha, nós vamos implantar o Pacto Global, nós vamos divulgar isso para a ONU, nós vamos seguir os 10 princípios. Não. A gente fez o contrário. O que a gente já faz que está nesses princípios? Então, de lá para cá, a gente aprendeu muito, e sempre nós envolvemos os colaboradores. Sempre. Nós fazíamos reuniões onde teve até um colaborador um dia que chegou lá e inventei uma tinta. Como você inventou uma tinta? Ah, porque isso é reciclável, então a gente sempre deu a oportunidade. E testava muito isso. Nos nossos canteiros de obra, por exemplo, a gente não tem... Nós temos a energia elétrica, mas a laje ela é furada, a telha, com uma garrafa PET, com água dentro, onde a iluminação é natural. A luz do sol bate naquela água e reflete o ambiente. E isso não é feito de qualquer jeito, porque nós fizemos o teste de luminescência, que eu nunca sei falar essa palavra, mas acho que é isso, e ela é de acordo com a ergonomia do local. Então, funciona. Então, desde sempre, nós cuidamos disso. E aí, o que tem a ver o ESG com os 10 princípios do Pacto Global? Foi a própria evolução. Porque depois dos 10 princípios vieram os ODS, que eram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com 17 objetivos, sem sei lá eu quantas metas. Eu tenho todas as metas implantadas na minha empresa? Óbvio que não. E acredito que nem a Vanessa tem na dela. Por quê? Porque para ser sustentável, ele tem que ser economicamente viável. Senão não é sustentável, senão é demagogia. E a Bigusse não é uma ONG. Não tenho nada contra, mas eu viso lucro. E não tenho vergonha de falar isso. Porque a gente gera empregos, e isso também é ser sustentável. Então, o que a gente faz na Bigusse? Nós pegamos esses objetivos, pegamos essas metas, e dentro daquilo que a gente já fazia, nós começamos a divulgar. Então, eu tenho ações que eu falo que os ODS, hoje, eles mudaram para ESG, ou seja, é um monte de letra, que no objetivo final é você ser sustentável. Isso que você está falando é muito interessante. Dentro dos meus estudos do ESG, eu fiz cursos também, a gente aprende que são os 3 P's. E está totalmente vinculado com o que você está falando. O people e o planet. Então, é o profit, people, planet. Pessoas, lucro, pessoas, planeta. E interessante você comentar sobre a questão da ONU e do Pacto Global de 2008, mas, pelo que eu entendi, e também nos meus estudos de ESG, o sucesso da implementação de uma agenda ESG na empresa começa na liderança, começa na vontade de fazer diferente, na vontade de mudar. Eu entendi que o Pacto da ONU trouxe, eventualmente, uma organização dentro da empresa de ideias e de princípios que já vinham com vocês e de que já era, como você disse, a nossa empresa visa o lucro, mas a nossa empresa quer também ser sustentável, também quer cuidar das pessoas. E você tinha comentado sobre aquela questão, eu estou vendo esse relatório, mas isso aqui eu já faço, isso aqui eu já faço, isso aqui eu já faço. Como é que é isso para você? Eu acho que vocês vêm desde antes de qualquer incentivo de alguma organização, né? Não, quando nós escrevemos o pacto, quando nós acabamos, assim, cara, a gente faz coisa pra caramba aqui, sabe? Porque na MBigusse nós temos os nossos bigs, que, na verdade, é as nossas letras, né? O ESG da MBigusse se chama BIGs, que vem de Bigusse, não de grande. Então, nós temos, por exemplo, no S, nós temos o Big Riso, que são voluntários, colaboradores da empresa, que se vestem de palhaço para visitar crianças com câncer nos hospitais. Eu já fazia isso antes de qualquer letra aparecer. Já tinha isso. O nosso Big Riso vai fazer 18 anos agora em novembro. Então, e eu demorei 5 anos para divulgar o Big Riso. Quando eu fui escrever o Pacto Global, o relatório de sustentabilidade, eu falava, a gente já tem o S. A gente tem o G, que, por exemplo, eu cuido do meu vizinho. Eu tenho o Big Vizinhança. O que é isso? Eu cuido do meu vizinho no entorno da obra, para o vizinho não falar, poxa, mais uma obra aqui, barulho, caminhão, sujeira. Não, o meu vizinho, eu tive o prazer de ouvir de um vizinho de uma obra, vocês vão embora já? Isso foi a maior conquista de tudo. Então, isso é o S também, porque eu estou cuidando da sociedade, né, do social, mas é o G. Porque aquele vizinho, ele não vai mais reclamar comigo. Então, é uma governança. Eu estou cuidando dele. Eu não chego numa obra... Eu vou lançar uma obra agora... Vai começar uma obra de um projeto aqui no Ipiranga, no Imperium, que a gente fez ali perto do museu. E eu vou começar a obra essa semana. Eu fui lá. Falei com todos os vizinhos, olha, vai começar uma obra, vai ter um pouco de barulho, qualquer problema você vai falar com o mestre, com o engenheiro. Porque eu entendo que, assim, eu chegar num bairro,
É igual chegar na casa de uma pessoa. Eu não posso meter o pé na porta e abrir a geladeira. Eu tenho que falar, olha, eu sou legal, sabe? Vai ter problema, mas você pode falar comigo. E a gente faz isso com o vizinho. Então, esse cuidado a gente colocou no papel e depois eu descobri que todo esse monte de bigs que a gente faz é o ESG. Colocaram dentro de uma sigla diferente e por isso eu comentei. Isso parte da liderança, parte da cultura, parte da iniciativa do empresário, do proprietário, do alto escalão dos executivos da empresa colocarem uma agenda que vem de cima para baixo, mas muito bom a Roberta comentar de que engaja as pessoas também, porque todo mundo se sente importante e também aprende o que é o certo a fazer. A gente percebe, e também tem o lado positivo e tem o lado não tão positivo, que é como o mercado está reagindo com isso. A gente vê que virou a sigla ESG, como a Roberta falou, os bigs, que ela já trabalhava, muito antes de virar dessa sigla, que eventualmente entrou numa questão de moda. E agora eu queria saber de vocês como o mercado está reagindo a isso. A gente teve uma conversa sobre algumas empresas que querem mostrar que são engajadas, mas quando você vai lá na profundidade investigar, não é exatamente assim que funciona. Então, Vanessa, como é que você vê o interesse do mercado e as questões das certificações, a transmissão de todos esses conceitos e comprometimentos para a escala, para a cadeia? Bom, o greenwash é, na verdade, uma preocupação de todos nós, ainda mais quando você tem uma indústria que realmente a narrativa dela é exatamente a ação dela, né? Então, a divulgação, o engajamento de todas as empresas que estão em volta de vocês, os stakeholders que estão ali em volta, é super importante, né? Quando a gente olha um pouquinho para a indústria, né, da porta para dentro, como a gente fala, os projetos de sustentabilidade na Target já são considerados, já são totalmente adaptados. Nós temos reuso de água de 100% de todo o processo industrial. A nossa energia é limpa da parte industrial e a gente já está em projeto de energia solar também dentro da fábrica. Nós reutilizamos qualquer resíduo ali, nós não destinamos nada, a nossa destinação é zero. E quando a gente traz o projeto da porta para fora, que às vezes é o que realmente estava faltando, né? A gente entra com o Restart. Só que o Restart eu não consigo fazer nada sozinha. O Restart eu preciso do abraço, eu preciso do acolhimento, da conscientização do meu maior parceiro, que é o revendedor. O nosso negócio é B2B, né? Então, eu preciso que ele entenda a necessidade de impactar o menos possível quando a gente vai falar de obra, né? Então, o nosso produto ele tem várias vantagens por ele ser um produto para uma obra mais limpa, para menos resíduo. E quando eu faço o resíduo do meu próprio produto, eu preciso destinar ele de uma maneira correta. Então, é uma dificuldade, é uma conquista, muitas vezes, mas é um trabalho árduo de chegar num revendedor e mostrar para ele que preservar o planeta, não para a minha geração agora, mas para 2, 3, 4 gerações, é a ação que a gente tem que tomar nesse momento. Você percebe que dentro da empresa já tem uma evolução, já tem um comprometimento, já tem um processo, já tem robustez nas iniciativas, e agora o desafio é fazer com que isso se estenda para o mercado. Sim, a gente precisou desenhar o programa, né? Então, uma logística reversa, como a Roberta disse, o custo não é nada muito barato, né? Então, eu coleto esse material nível Brasil. Então, se eu tiver uma obra na Bahia, por exemplo, de uma construtora, ou de um hospital, ou de um hotel, e gerar resíduo, e esse revendedor, ou instalador, ou até mesmo a própria construtora, quiser fazer parte do programa, ela vai ser muito bem-vinda. Então, eu coleto esse material em qualquer estado do Brasil. Então, começa pela questão de custo, né? Quando a gente desenvolveu todo o programa e desenhou, e ele criou essa massa, esse corpo que é o Restart hoje, faltava um passo, um step, que era comunicar. Como que eu engajo, tanto dentro da minha fábrica, tanto os meus colaboradores que estão na área comercial e que são ele é o porta-voz do programa diante do cliente todos os dias, né?
Como que eu engajo assistência técnica que dá treinamento para a mão de obra, aprender a trabalhar com o meu produto, e é ele que vai instalar, e é ele que vai gerar o resíduo, e é ele que vai destinar numa caçamba, por exemplo, o meu material. E como que eu falo para o meu consumidor que a escolha dele, quando ele vai numa loja, num home center, e tem ali a variedade de opção, escolher por um produto que é positivo. Então, esse ano, a gente criou toda uma agenda de comunicação para que a gente chegue com o mesmo posicionamento para as 3 personas. Perfeito. Então, nós não fazemos a diferença na comunicação, mas em cada segmento eu consigo engajar com uma vantagem diferenciada e entrego um resultado diferenciado. Muito bom. Roberta, a gente está falando do B2B, como a Vanessa comentou. E o consumidor final? Qual que é o grau de conscientização ou conhecimento e quanto isso é relevante para ele na hora da compra, quanto isso é relevante para vocês na hora da venda, ou qual é a sua visão em relação ao impacto de tudo isso para o consumidor? O meu cliente, ele não paga esse custo. Ele ainda hoje é um diferencial, mas como o meu público é um público de padrão médio-baixo, o meu público, vale mais o preço final. Tá? O meu público é Mibiguchi. Mas o que ela falou, é DNA. Não é porque ele não vai pagar que eu vou deixar de fazer. Tá? Mas eu envolvo todos os meus clientes. Então, nos nossos bigs, os clientes eles participam. Então, por exemplo, a gente fez, a semana passada, a gente revitalizou uma praça dos skatistas lá em São Vicente, do lado da nossa obra. E estava toda a comunidade lá, porque tinha uns skatistas famosos, a gente pintou, tinha os grafiteiros do bairro, então a gente envolveu essas pessoas. Então, o vizinho, ele participa, o cliente, ele é convidado. Então, isso entra na letra, escolhe uma letra aí que ele entra lá, né? Entra no social ele e entra na governança. Social. Na governança, por quê? Porque quando aquele vizinho ele vai lá ver a Praça dos Skatistas, ele vai com um amigo que vai entrar no plantão e provavelmente vai comprar um apartamento. Tá? Então, assim... E que acaba valorizando também sim, o bairro dele, valorizando. né? A gente tem um empreendimento na Pauliceia, já bem antigo, né? E foi o primeiro Big Vizinhança que nós fizemos, foi lá. E nós fizemos uma feira vocacional numa escola do lado. As pessoas até hoje vieram falar que os alunos daquela escola escolheram a profissão por conta da nossa feira, e eles vão lá no prédio, tem a oficina que a gente faz de horta com material reciclado. Então, nós envolvemos a comunidade, sempre. Então, o meu cliente, por exemplo, ele participa das nossas... A gente tem uma revista trimestral. O cliente dá depoimento, o filho do cliente participa da revista. O cliente, se ele quiser ir no nosso Big Vizinhança, o Big Rio, que é o de palhaço, ele pode ir. O cliente fala assim, meu filho está numa escola e precisa falar sobre sustentabilidade. Alguém da Biguchi pode ir lá dar palestra? Que é o nosso Big Conhecimento. Hoje à noite eu tenho uma aula que a gente vai dar para o Grupo Ânima, dos universitários, sobre gestão empresarial. É o Big Conhecimento isso. Então, a gente traz para dentro para as pessoas, vamos supor, eles estão na academia, eles estão aprendendo a teoria. E na prática, como funciona? Então, vai lá na obra ver como funciona. Perfeito. Mas o mais legal de tudo, como eu envolvo as pessoas, é quando eu chego na minha... Esse, para mim, é o melhor exemplo. Eu estou na minha mesa, lá na minha sala, entra qualquer pessoa e fala assim, Roberta, eu tive uma ideia que eu acho que podia virar um Big. Que a gente tem o Big Ideias também, né? Que seria as startups. Aí eu falo, tá bom, conta. E sempre eu falo, tá bom, conta. E às vezes as ideias são malucas, e são as que eu mais gosto. São as que eu mais gosto, porque a ideia louca é porque ninguém fez. Então, quando alguém vem na minha sala e fala assim, eu tive uma ideia que pode virar um Big, você tem uma ideia, no meio da pandemia, nós criamos uma usina de energia fotovoltaica. Oh, que bacana. No meio e agora a gente já está construindo mais 2. E como é que no meio da pandemia, pandemia, o mundo acabou. Gente, assim, estou falando das pessoas com saúde. O mundo não acabou nada. A gente abriu um escritório de coworking e abriu uma usina de energia. Por quê? Vamos fazer o negócio acontecer. E foi uma ideia de alguém que entrou na sala, e nesse caso foi na mesa do meu irmão, e falou, vamos abrir uma usina? Oi? E vamos abrir uma usina. Então, esse envolvimento é muito legal, porque as pessoas participam. Então, não se paga ainda no mercado. No meu mercado, eles num diferencial esse ou esse, ele vai no preço. Mas, entre o produto exatamente igual, eu acho que ele prefere a gente por conta do diferencial, porque ele se sente parte. Exatamente. E dentro,
se a gente for voltar para a sigla dentro do ESG, o S no social, é exatamente isso, é o entorno, é a comunidade, é para quem você... É onde você está, não no sentido negativo, mas onde você está explorando economicamente aquele local, você também está deixando um legado, trazendo educação, trazendo conteúdo, trazendo atividade. O seu produto, ele tem fatores racionais, tangíveis, preço, condição de pagamento, mas tem os emocionais também, eventualmente intangíveis, que foi o que você falou, de mudar a vida das pessoas, a escolha de uma profissão, e é perfeitamente inserido no S, porque a questão social do ESG, ela foca nas suas pessoas, como você está explicando para a gente aqui, a forma aberta que vocês têm de acolher as ideias e engajar as pessoas. Isso é o S interno, e o S externo, que é a comunidade. É a praça revitalizada, é a área de skate que foi reformada, o curso vocacional. Isso é incrível, e é exatamente isso que diz respeito ao S dentro dessa sigla. A gente sabe que é difícil implementar o ESG, ele requer não só estratégia, como requer tempo, dedicação. Aí agora eu queria perguntar para vocês as dicas que vocês poderiam dar, dicas de ouro aí na visão de vocês que estão comprometidas com as agendas, com as pautas ESG das empresas de vocês, para que haja o engajamento tanto do trade, né, do negócio, do comércio, como dos seus funcionários, suas equipes. Vanessa, para você, revendedores, que dica você daria para que houvesse um maior engajamento do mercado quando você diz que já na segundo nível da escala dos revendedores? Bom, para o revendedor, eu acho que fica o convite para ele entender a necessidade que a gente tem de impactar quanto menos, principalmente aterros sanitários com as obras de obra, né? Ele é um diferencial do revendedor, então muitas vezes a gente já começa a perceber que no orçamento, no debate ali de especificação, até mesmo junto com o arquiteto, o Restart ele começa já a ter força. Então nós já temos cases de sucesso, aonde as negociações andavam, né, muito parecido também com o que a Roberta falou, às vezes os valores estão ali muito próximos, né? E qual que é o diferencial que vai fazer a escolha do meu produto? O meu produto ser positivo. Então, quando a consultora entende que, além do lucro que ela pode ter, ou até mesmo o revendedor, ele também pode contribuir com o meio ambiente, né? Então, ele não é apenas um apelo sustentável, mas é realmente uma mudança de comportamento. Então, se a gente começa a colocar o comportamento dentro dos nossos negócios como uma questão sustentável, é mais ou menos o que reflete dentro da nossa casa, né? Então, saber armazenar o seu resíduo, não entender que o lixo, ele colocado na porta da sua casa, ele já não é mais problema seu. É o contrário, ali começa o problema do lixo, né? Por ter sido a sua origem, né? Exatamente. Perfeito. Então, a gente precisa começar a entender de onde vem tudo isso e para onde vai tudo isso. Uma vez que a gente tem estabelecido dentro da nossa meta que até 2030, 30% de toda a matéria-prima para a fabricação de um piso vinílico precisa ser de materiais recicláveis, eu preciso da ajuda do revendedor. Se ele não devolver esse material, eu não tenho como trazer os 30%, porque eu preciso da ajuda dele, do engajamento dele, para que realmente eu consiga atingir a minha meta e a gente consiga começar a transformar. Hoje eu sou a pioneira no segmento, mas eu acredito que a gente possa abrir portas para que outros segmentos comecem a perceber o quanto eles contribuem para o impacto em aterro e quanto eles também podem impactar na redução de material de construção em aterro. Tá. Você acha que implementar incentivos, eventualmente comerciais, ou algumas regras, algumas determinações mais rígidas sobre os processos entre fabricante e revendedor, são ideias boas, são necessárias, ou é uma coisa que acaba dificultando? Como você vê? É extremamente necessário, né? Só a questão do apelo, né, sustentável, muitas vezes ele não funciona. Então, ele gira muitas vezes pela questão financeira. Então, nós temos aí um pacote bem interessante para o revendedor. Então, eu coleto o material nível Brasil, então o frete é
meu, não é custo do revendedor. Eu envio os bags aonde ele armazena as sobras, então ele não precisa comprar esses sacos, sou eu que envio. Eu pago R$1 no valor das sobras que eu recebo, então cada quilo de material vale R$1. Vale para os revendedores e para os clientes? Vale para os revendedores e para o instalador, tá? Vale para a MB Gust também? É um convite, é uma oportunidade enorme que eu A primeira fala que você teve, eu já veio Me aqui. manda os bags, né? Cadê os É bags? uma oportunidade enorme que eu estou tendo aqui. Sou do ABC, então já conheço eles há muito tempo, né? Então acho que vale depois um bate-papo para a Sem gente dúvida, já tá estreitar essa relação, Muito legal. né? A Roberta, é R$1. Se ela pedir mais, você não vai aumentar o valor. É né? R$1, tá bom. R$1 é melhor do que alugar caçamba e ir para aterro. Sem dúvida. Né? Então, a gente precisa começar a colocar no contrapeso. Né? Então, além disso, o revendedor que participa do Restart, o primeiro bag que ele me devolve, eu incluo o selo Restart no meu site. Então, se você entrar no site do target.com.br e colocar lá no onde comprar e colocar no localizador o estado ou a cidade, ele vai ranquear em primeiro lugar. E embaixo vão vir os revendedores que não são o selo Restart. E a gente começa a entender que quando você pesquisa e busca um revendedor autorizado, e ele é o Restart, está em primeiro lugar, é uma oportunidade de um novo negócio. É onde você vai entrar em contato, vai querer saber um pouco mais do produto, fazer um orçamento. Então, abre uma porta de um novo negócio. Além disso, não para por aí, a gente faz também as publicações nas nossas redes sociais. Então, eles desenvolvem o material como fotos e vídeos e a gente faz as publicações. Nosso alcance chega a mais de 100 mil pessoas de engajamento, né? Outro ponto positivo é que a gente certifica também a qualidade desse material. Ou eu certifico pontualmente por uma obra, né? Então, de repente, eu tenho uma obra de um hospital onde gerou tantos quilos de resíduo, e nesse certificado eu menciono o revendedor, a construtora e, muitas vezes, o arquiteto também, tá? Além disso, a gente vai olhar um pouco para a mão de obra. Então, isso é o revendedor. E aquele rapaz que está lá fazendo instalação, ele não ganha nada com isso? Então, ele também não quer separar o material. E é a mão de obra que eu preciso para fazer essa separação. Então, ele pode pontuar no programa, que nós temos um programa por troca de ferramentas de instalação de pisos vinílicos. A cada quilo de material que eu recebo, vale 1 ponto. E nós temos aí várias ferramentas com pontuações diferentes. No que for adequado para ele, ele pode fazer o resgate, ou ele pode escolher pelo cartão premiado Restart, que todo o volume que eu recebo do instalador ou do revendedor, que ele é o parceiro terceirizado, a gente multiplica por 50 centavos, eu credito esse valor num cartão, e ele faz o uso do cartão em qualquer estabelecimento comercial sem nenhuma taxa ali para descontar. Então, eu penso no meio ambiente, eu penso no meu parceiro comercial, eu penso no impacto que eu vou fazer também na mão de obra, na geração que eu posso entregar para ele de oportunidade, e a gente pensa numa comunidade como um todo. Então, não é apenas recolher sobras, é muito mais do que isso. Excelente. Posso aplaudir ela? Coisa que eu achei demais. Vamos. Obrigada, gente. Muito Roberta, legal. falar em aplaudir, você deu um exemplo incrível dos bigs dentro da sua empresa e a forma que você engaja os funcionários. É uma coisa que já vem há muitos anos e no meu entendimento, me parece que hoje é fácil, fluido, gostoso dentro da empresa para vocês, empresários, líderes executivos, e para as equipes embaixo. Agora, e para as empresas, que dica você daria para engajar os funcionários? Que outros exemplos ou que outras atitudes você recomendaria para quem está assistindo o nosso Talks e que vai começar agora ou que quer expandir um pouco esse engajamento no ESG? Eu tenho uma dica muito simples. A gente tem que começar do pré-primário. Quer dizer, agora eu fui velha, né? Do ensino Não, fundamental, você tá? tá Porque eu sou uma pessoa muito jovem. Você não pode começar na pós-graduação. Então, primeira coisa, aprende a escrever. Aprende a escrever aquilo que você faz, porque todo mundo faz uma coleta seletiva, toda empresa tem um colaborador que ajuda um vizinho numa campanha do agasalho, numa cestinha uma sacolinha de final de ano. Toda empresa faz isso, porque a empresa é feita de pessoas. E sempre tem alguém que não está lá só pelo dinheiro. A maioria das pessoas estão lá
por vários propósitos. Então, comecem a escrever aquilo que vocês fazem. Depois que escrever, porque assim, tem coisa que é tão natural, é igual aquela, você chega em casa e joga a blusa em cima do sofá. E aí, essa blusa ficou lá, no 5º dia ela já faz parte da decoração. Você não vai mais dar conta que aquela blusa está no sofá. Então, é a mesma coisa que eu falo, tem coisas dentro da sua empresa que a gente só percebe depois que escreve. Porque ela já está dentro da rotina. A minha empresa é familiar, meus pais sempre foram muito do lado social. Eu era criança, via aqueles depósitos de brindes que meu pai levava para fazer doação, de campanhas, e a minha mãe cozinhava aquelas macarronadas. Então, assim, a gente teve uma criação social muito forte. E essa criação foi para a empresa, porque a gente tem a família M. Bigucci, não só a família Bigucci. Então, escreve. E aí, a hora que você escrever, mas escreve prestando atenção, né? Olha, isso aqui é um projeto social, olha, isso aqui é uma ação de governança. Você tem metas na sua empresa? Óbvio que tem. Então, é governança. Então, escreve, primeira coisa. Depois que você escrever, aí você vai lá e tenta alinhar o que é o S, o que é o G, porque isso é moda. É como você, eu acho que isso é moda. Mas tá bom, entra na moda. Entra na moda, vamos desfilar esse negócio aí, porque a gente faz. Então, escreve, coloca, divide lá as letrinhas e você vai ver quanta coisa você faz. E aí sim, depois que você escreveu, que você enxergou, passou do pré-primário, alfabetizou, escreveu, tá bom, então vamos lá criar um comitê de compliance, mas aí é outra conversa, aí cada empresa vai ter a sua. Na M. Bigucci eu não tenho um comitê de compliance, não tenho. É errado, é certo? Eu não sei, funciona para mim. Funciona para mim, porque todo mundo participa. Todo mundo participa. E esse envolvimento de pessoas, que é o que eu falei, faz a diferença. Faz a diferença. Acho que o resumo é, em primeiro, começar com o que tem, dar os pequenos passos. Porque né? tem. Porque tem. Todo mundo tem. Sempre tem um espaço, né? E foi ótima a ideia de dar uma vasculhada, porque geralmente todo mundo faz alguma coisa. Às vezes a gente faz e nem está contando como um item dentro de um programa. E os próprios colaboradores, como você disse, às vezes fazem coisas incríveis que, eventualmente, outros colegas podem aderir, a própria empresa também A gente teve uma ação que o pessoal do jurídico fez de fazer sopa, que tem em vários lugares, né? E eles fizeram lá. E aí criaram um grupo no WhatsApp, vamos fazer a sopa? Então tem o grupo da sopa. E fizeram a sopa, eles arrecadaram, nós não fizemos nada. Estou divulgando aqui um trabalho deles. Então, assim, todo mundo faz. Exato. Eu acho que a gente precisa sair dessa inércia, né? Quando você sai dessa inércia e entende que nada se faz sozinho, eu não construo o Restart sozinho, você não constrói ações sozinhas, e a gente constrói em parceria, e é o coletivo. Quanto mais a gente tiver harmonia, né, entre todos, para um propósito comum, que é o bem tanto do humano como do planeta, né? Porque é muito fácil, o planeta ele vive muito bem sem a humanidade e ele agradece se não tiver mais, né? Eu digo que eu pesado, adoraria, mas verdadeiro. Exato, mas eu digo que eu adoraria entregar o planeta aos dinossauros novamente, né? Porque eles sim sabiam viver. Mas a humanidade não vive sem o planeta. Então a gente precisa tomar consciência do que o resultado que a gente vive hoje, das condições climáticas que a gente já presencia, e a classe baixa, né, é muito mais atingida por questões estruturais, socioeconômicas, a gente não vai sair do lugar. Perfeito. Gente, estamos chegando ao fim do nosso Talks. É sempre bom. E eu, particularmente, repito, agradeço a oportunidade ao Zagallo, porque é um tema que adoro falar e entendo que aqui, esse nosso time, começou o time de ESG aqui. Acho que duraria algumas da C3, horas, né? E esse nosso time aqui, a gente pretende continuar. Então, quero agradecer Vanessa. Obrigada, eu que agradeço Roberta. O convite. Muito obrigado por trazerem um pouquinho do conhecimento de vocês, das experiências de vocês e da energia de vocês em relação a esse tema tão importante, cada vez mais importante. Então, palmas, né? Gostei da ideia da Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada.